Atos 12, versículo 1, diz assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a quem, pessoal? A Pedro. Olha que coisa interessante, irmãos. Então pensa comigo, o Herodes, que era neto do Herodes o Grande, né? Quando Jesus nasceu em Belém, ele mandou matar todas as crianças. Esse neto desse homem, ele começa a fazer uma perseguição contra a igreja, jogada política. Ele começa a querer ganhar um povo, ele começa a querer ganhar todo aquele povo judeu. E ele aqui, pessoal, imediatamente ele mata Tiago. Quem é esse Tiago aqui, pastor? Era aquele que era bem próximo de Jesus, pessoal. Ele teve até a musiquinha, lembra? Pedro, Tiago, João, onde? No barquinho, lembra dessa musiquinha? Até isso ele ganhou, pessoal. Por quê? Porque ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Só que agora ele está morto. Ele acaba morrendo. O que me chama a atenção nessa mensagem aqui é que a Bíblia diz assim, ó, versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Ou seja, ele continuou fazendo. Eu pergunto a você agora, o Herodes estava fazendo a vontade do homem ou de Deus, pessoal? Do homem. Ele estava fazendo a vontade do homem, matando os discípulos de Jesus, matando o povo que servia diante da palavra de Deus, pessoal. Ele estava começando a querer matar as pessoas que serviam a palavra de Deus. E ele começou a querer acabar com as pessoas. Ele começou a fazer perseguições contra a igreja. Perseguindo a igreja, perseguindo cristãos, fazendo de tudo para acabar com a igreja. Ele já tinha matado o Tiago. E eu digo para você que ele não matou o Tiago publicamente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só diz aqui no versículo 2 assim, ó. E matou a espada Tiago, irmão de João. Aí no verso 3 ele diz, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Irmãos, agora ele queria matar Pedro publicamente. Para quê? Para todo mundo ver. Para todo mundo presenciar de quando ele começou a matar. É isso que ele estava querendo fazer. Saiu? Saiu não, glória a Deus. O povo de casa aí hoje está uma luta, mas você vai ouvir essa mensagem hoje. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Foi uma jogada política. E ele começou a querer matar as pessoas, perseguição, e aquela coisa toda, uma perseguição. Só que aqui eu quero entrar na mensagem com você. Novamente eu te pergunto, o Herodes estava fazendo a vontade de Deus ou do homem? Do homem. Ele estava querendo fazer a vontade do homem. Irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender é que você não pode fazer a vontade do homem ao invés de fazer a vontade de Deus. Você precisa sempre deixar Deus prevalecer sobre a sua vida. Uma coisa que foi muito interessante. Lá atrás, Pedro declarou uma coisa juntamente com os discípulos, que vai encaixar bem nessa mensagem aqui. Coloca aí em Atos 5, abre sua Bíblia aí. Atos capítulo 5, um pouquinho só para trás da sua Bíblia, versículo 29. Atos 5, verso 29. Diz para mim o que vai dizer na mensagem aí, na palavra de Deus. Atos 5, 29. Olha o que vai dizer aqui no versículo 29, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que a quem, pessoal? Do que aos homens. Olha o que Pedro falou, irmãos. Eu pergunto para você, encaixa ou não encaixa com aquela palavra lá de Atos 12? O Herodes estava querendo fazer a vontade de quem? Do homem. E Pedro, o que ele falou aqui? Que ele tinha que fazer a vontade de quem, pessoal? De Deus. É aqui que eu quero entrar nessa mensagem com você. Essa mensagem é bem direta, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa. Faça a vontade de Deus. Não faça a vontade do homem. Sempre fique olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Não deixe que o homem ele venha a prevalecer sobre a tua vida. Irmão, uma coisa que Deus botou no meu coração de manhã, e eu torno a repetir agora para você. Olha para mim aqui, ó. Crente também tem que falar não, tá? Você precisa falar não para sua família também. Você precisa falar não com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. O crente tem que aprender a falar não, pessoal. Porque de vez em quando, né, eu tenho a sensação que o crente só sabe falar sim. Porque o crente não quer desagradar as pessoas. O crente não quer fazer com que as pessoas fiquem, né, talvez chateadas, preocupadas, talvez até aborrecidas com elas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. É muito melhor
você desagradar alguém do que desagradar a Deus. A gente tem que aprender a falar não para a família. A gente tem que aprender a falar não para uma pessoa, seja ela da sua casa, seja ela que seja um amigo. Você precisa aprender a falar não para aquela pessoa. Você quer ver um exemplo? Chegou um filho lá na sua casa. É o seu filho. Vamos supor que seu filho já cresceu, já está grande, né? Aí seu filho chega na sua casa lá. Aí fala assim, ô mãe, ô pai, né? Tô chegando aí. Aí você, meu Deus, tá vindo para a igreja agora. Vamos supor que hoje fosse domingo, né? Você tá vindo pro culto no domingo. Até um domingo de Santa Ceia. Aí seu filho chega lá, tô chegando aí, mãe. Ô pai, tô chegando aí. Aí você, ô filho, eu tá vindo para a igreja agora. Não, 5 minutinhos eu tô chegando. Você já tava pronto para ir para a igreja. Aí seu filho chega lá. Cheguei, não sei o quê. Você, filho, que legal, vem de surpresa. Aí você abraça teu filho, aquela coisa toda. Aí você fala assim, filho, eu tava vindo para a igreja agora. Aí ele fala assim, não, mãe, fica aí. Que igreja? Eu vim visitar a senhora. Aquela coisa toda. Aí você fala assim, poxa, filho, eu ia para a igreja. Não, mas fica aí. Aí você acaba cedendo. Você não vem à igreja porque o teu filho chegou de surpresa na sua casa e você cedeu para ele, falou sim. E você ficou em casa. Agora inverte as coisas. Quando teu filho chegar, tu fala assim, filho, vamos fazer o seguinte, vamos com a mamãe então. Ou então vamos com o papai. Vamos pro culto hoje, você chegou agora. Aí sabe o que a pessoa vai dizer? Sabe o que é? Você sabe que eu não gosto, mãe. Sabe que eu não gosto de igreja. Sabe que não dá para ir. Sabe que é complicado. Hoje não, outro dia a gente marca. Hoje a senhora fica em casa. O crente sempre tem que fazer a vontade das pessoas, pessoal. Só que você já percebeu que as pessoas sempre estão falando não pro crente? Sempre estão falando não pro povo de Deus? E a gente sempre tem que ceder alguma coisa para alguém. Isso é muito perigoso para quem é cristão, pessoal. Pastor, o senhor está querendo botar a gente contra a nossa família e contra amigos? Não é isso não. Mas eu quero te mostrar na palavra de Deus, pessoal. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Eu quero te mostrar na palavra, tá? Para não ficar na palavra do homem. Eu estou dizendo para você obedecer a Deus. Então, se eu falar alguma coisa que não esteja na palavra, irmão, não precisa você obedecer isso aqui. Obedece o que está na palavra de Deus, tá? Pastor, se eu está pregando aí, isso não está na Bíblia, não. Então, não precisa obedecer. Só obedece o que está na palavra de Deus. E é aqui que eu vou te mostrar na mensagem. Lucas capítulo 14, versículo 25. Olha o que vai dizer Lucas 14, verso 25. Olha que coisa interessante que vai dizer agora aí. Agora eu quero ver. Lucas 14, verso 25. Essa aqui você vai ter que anotar essa mensagem. Porque uma hora ou outra você vai lembrar desse versículo aqui. E eu te garanto isso daqui. Garanto para você. Se você não lembrar desse versículo uma hora ou outra, irmão, eu deixo até de ser pastor. Olha que versículo forte agora. Lucas 14, 25. Vai dizer assim, ó. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a quem, pessoal? A seu pai, e mais quem? A sua mãe, e mais quem? E mais quem? A sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Que coisa, hein, irmãos? Que coisa interessante, hein? Povo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca aborreceu ninguém da família por causa de Jesus, tem alguma coisa de errado com você. Porque a Bíblia deixa claro para mim e para você aqui, né? Se alguém vier a mim, ou seja, se alguém vier até mim, né? E diz assim, ó, e não aborrecer seu pai, ou seja, se você nunca aborreceu o seu pai, nunca deixou seu pai chateado, se você nunca deixou a sua mãe, ou a sua mulher, né? Ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, e ainda também a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Ou seja, você na verdade não é um servo de Deus. É forte ou não é? Irmãos, uma hora ou outra, nós vamos ter que aborrecer alguém da família. Você vai ter que falar não para alguém. É forte, hein, pessoal? Que coisa interessante, hein? Eu de manhã eu preguei isso aqui, eu falei, caramba, o povo ficou com o olhão desse tamanho, igual vocês estão assim agora me olhando. Igualzinho. Pastor, mas eu pensei que em primeiro lugar vinha a família. Olha aqui, tá aqui na mensagem, ó. Não é a família que vem em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, vem a presença de Deus sobre a sua vida. Em primeiro lugar, vem a obra de Deus. Em primeiro lugar, vem de você poder dar preferência às coisas de Deus.
É isso que muitos de nós não estamos entendendo, pessoal. Você tem que aborrecer uma hora ou outra sua família. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu aborreci muitos da minha família. Eu já perdi a conta. Quantas festas eu já perdi no domingo. Que domingo o pastor tem que ficar na igreja. Eu, particularmente, né, eu sou novo, mas eu não concordo com pastores por aí, tô até gravando, se algum pastor estiver me ouvindo, né? Eu não concordo com pastores por aí que no domingo vem, prega e vai para casa descansar. Eu não concordo com isso, irmãos. Vem, prega, né, e fecha a igreja e vai para casa fazer qualquer outra coisa, e vai numa praia, e vai passear, e vai em festa. Não, eu vou em festa sim, mas se me chamar poder fazer uma oração, alguma coisa, caso contrário eu não vou. Para ficar lá na festa, né, fazendo sala para a família, eu não faço. Estou falando no caso de pastor, tá? Vocês, ok, amém. Mas no meu caso, fechar a igreja para poder ir para a festa, irmãos, eu não faço. Porque a igreja tem que estar aberta. Quantas pessoas eu recebo aqui de tarde, pessoal, precisando de uma palavra? Sabiam disso? De vez em quando eu estou aqui de tarde, estou ali, estou no escritório, às vezes fazendo as coisas da igreja, aquela coisa toda, aparece sempre alguém. Pastor, eu queria conversar. Um dia desse chegou aqui uma mulher em prantos. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, com vontade até de se suicidar. Olha que coisa. E aí eu fui dar uma palavra, falei da mensagem de Deus, preguei, até a irmã estava aqui também, a outra irmã, aí preguei a mensagem, falei com ela, pastor, obrigado, pastor, estou sendo diferente daqui. Um outro dia foi a mesma coisa, isso já foi em outra igreja. Eu estava na igreja de tarde, chegou uma irmã, pastor, eu estava vindo ali, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui na rua, totalmente perdida. Aí eu falei, mãe, entra aqui na igreja, irmã. Aí estava lá eu e os rapazes fazendo manutenção na igreja, aí ela me contou, pastor, eu acabei de vir lá da linha do trem. Falei, por quê? O pastor estava lá em cima, eu queria me jogar lá de cima. Olha que coisa, pessoal. E o pastor tinha uma voz falando comigo para me jogar lá de cima. E eu fiz a oração naquela mulher, manifestou um demônio, e aquela mulher foi liberta depois. Quer dizer, o demônio queria acabar com a vida dela. Então, quantas pessoas, né, saem, pastores, fecham a igreja, e pessoas estão por aí perdendo a sua vida. Então, entende, irmãos, eu já perdi as contas de quantas pessoas da família eu já aborreci. De quantas pessoas dentro da minha casa já aborreci. Tudo isso por quê? Porque em primeiro lugar vem a obra de Deus, irmãos. Em primeiro lugar vem isso aqui, ó, a igreja. A igreja somos nós, Cristo, juntos na mesma fé. E é isso que eu quero que você entenda. Ó, eu desagradei amigos quando me converti. As minhas amizades antigamente, nenhuma delas são iguais a de hoje. Nenhuma. Inclusive ontem eu perdi um amigo ontem. Ontem assassinaram um amigo meu, lá numa comunidade da Penha, né? Ele era moto Uber, entrou na comunidade da Penha, agarraram ele, torturaram o garoto, só porque ele estava rodando de Uber lá dentro. Aí torturaram ele e mataram o garoto, torturado, para você ver. Hoje eu recebi a notícia de alguns amigos aí, falando, olha, ora por não sei quem, ora por não sei quem, não sei o quê. E é muito triste isso, pessoal. Agora entenda, quero que você entenda uma coisa, você precisa dizer não para sua família. Você precisa dizer não para alguns da sua casa. Você precisa começar a se posicionar mais. Porque se você ficar fazendo a vontade de filho, vontade de neto, vontade de sobrinho, vontade de todo mundo, e você não fizer a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? No final, quando Jesus voltar, como é que vai ser? Você está fazendo a vontade de todo mundo. Está falando sim para todo mundo. Mas na hora que chega a parte de fazer para Deus, você está falando não. Irmãos, as coisas estão apertando por aí. Jesus está voltando. Não é mais hora de brincar. O negócio está sério. O negócio não está brincadeira. Então o que nós precisamos fazer? Nos posicionar. A gente tem que se posicionar agora. Como disse aqui na mensagem aqui, você tem que aprender a aborrecer. O meu pai, por exemplo, mora em Cabo Frio, pessoal. Meu pai mora em Cabo Frio. Mas eu não posso ficar toda hora indo para Cabo Frio, porque eu tenho um compromisso com Deus aqui, ó. Entende? Eu não posso ficar toda hora indo lá. Meu pai fala, poxa, filho, queria tanto você aqui. Pai, eu sei, eu também queria tanto estar aí, pai. Mas o senhor sabe que eu tenho um compromisso aqui. Então entende, irmãos, primeiro lugar, vem o Senhor Jesus, depois da sua família. Eu não sei de onde que tiraram esse negócio. O primeiro ministério é a família. O primeiro ministério é estar com a família, aqui junto com a família. Então a obra de Deus vai para lá, a igreja vai para lá, e em primeiro lugar é a família. Está errado, irmãos. Não é isso, não. Lembra de Mateus capítulo 6, 33? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Por que será que alguns da família não estão salvos ainda?
Por que será que alguns da casa, ou até vizinhos, amigos, não estão salvos ainda? Porque você está primeiro buscando as coisas do mundo e depois as coisas de Deus. A gente tem que aprender a falar não para os familiares também. Porque você vive falando sim, mas quando você chama para ir para a igreja, essa pessoa é a primeira a falar que não para você. É só uma reflexão, irmãos, nessa mensagem hoje. Para você entender que crente também fala não. Para de falar sim para todo mundo. Para de falar sim para a sua família. Você tem um compromisso com as coisas de Deus. Você tem um compromisso com as coisas do Senhor. Pastor, qual é meu compromisso? Seu compromisso, irmãos, pelo menos quarta, sexta e domingo. Ou alguns quarta e domingo. Ou sexta e domingo. O domingo é o principal se está na igreja, né? Domingo é dia de adoração. Você não pode perder o culto por um domingo, irmãos. Domingo é dia que você está na casa do Senhor, buscando a Ele, adorando a Ele. Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Jesus, obrigado. Agradecer pela sua vida. Agradecer porque você está respirando, pessoal. Já agradeceu por isso hoje? Pela sua respiração? Já parou para pensar? Quantas vezes você respirou hoje já? Você contou? Contou ou não contou? Pastor, nem dá para contar, pastor. Quantas vezes você respirou hoje? Quantas vezes você piscou hoje? Olha que coisa, irmãos. Você já agradeceu por essas pequenas coisas? Você acordou mais um dia hoje, pessoal. O meu amigo não acordou. Já era. Você tem que agradecer todos os dias, pessoal. Amém, pessoal? Então, irmão, se esforça. Para de falar sempre sim para sua família. De vez em quando, anota essa mensagem aqui, tá? Essa mensagem tem que estar agarrada em você. Como diz aqui, ó. Se alguém vier a mim não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, a filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa, hein? Cada um tem que carregar a sua cruz, irmãos. Cada um tem que carregar o seu problema. Amém, Jesus? Não carregue a cruz de ninguém. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem o seu problema em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu botei aqui, ó. Já desagradei família, amigos, times de futebol, quando eu parei de jogar bola para poder pregar a palavra de Deus também, né? Então também desagradei até a time de futebol também. Hoje ainda jogo bola, de 2 em 2 meses, mas joga ainda. De 2 em 2 meses eu vou lá brincar com o pessoal, né? Da igreja também. Mas de 2 em 2 meses eu ainda jogo um pouquinho de futebol. Mas entenda, tive que desagradar muita gente, até trabalho. E quando eu fui fazer a obra de Deus, apareceu um trabalho dos sonhos. Que coisa estranha, né? Tava um tempão procurando emprego, eu tava trabalhando e procurando emprego, queria sair do trabalho. Aí quando eu dei um baixo, fui fazer a obra de Deus. Não, chega, eu vou fazer a obra. Aí fui fazer a obra. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, apareceu o emprego dos sonhos para mim. Tudo certo. Segunda a sexta, ganhando um bom salário. Ia com o carro da empresa para casa. Tinha vale alimentação, vale refeição. Tinha negócio médico também, né? Irmão, pensa num trabalho dos sonhos assim. Aí eu cheguei todo feliz em casa. Ei, glória a Deus, ó, apareceu um trabalho. Minha esposa, essa é a coisa do capeta. Minha esposa deu na lata assim. Falei, por quê? Ela, você estava um tempão aí procurando. Agora apareceu o emprego dos sonhos só porque você começou a fazer a obra de Deus? Aí eu falei, é verdade. Fui lá e desagradei o trabalho lá. Amém, pessoal? Irmãos, cuidado com quem você está agradando. Muito cuidado. Você tem que agradar a Deus. Glória a Deus. Volta lá em Atos 12, para a gente terminar. Volta lá em Atos 12. Tem gente que está agradando muito a família. E eu não estou dizendo que você tem que ficar de mal com a sua família, não, tá? Eu estou dizendo que quando for fazer a escolha, escolha Jesus. Não escolha a sua família. Ajude quem você tem que ajudar. Faça o que você tem que fazer. Mas entenda, em primeiro lugar, vem a igreja. Em primeiro lugar, vem o Senhor Jesus. Tá? Vem a presença de Deus. Isso vem em primeiro lugar. Tá bom? Atos capítulo 12. Qual versículo que eu parei? Versículo 4, certo? Vamos para o 4 agora. Verso 4, vai dizer assim, ó. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Ou seja, está falando de Pedro. Entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então você vê que eles prenderam a Pedro, né, num lugar, numa cadeia, e o negócio foi tão sério que eles colocaram 4 grupos de soldados. Cada um tinha 4 soldados. Pensa em 4 grupos de 4. 4 grupos de 4 soldados que revezavam entre eles. Ou seja, ficava 4 ali olhando a Pedro. E os outros estavam dormindo, os outros 3 grupos.
ficava um grupo tomando conta dele de 4 pessoas, tomando conta de Pedro. Aí daqui a 3 horas, esses estavam tomando conta e ia dormir. E vinha outro grupo de 4 pessoas que ficavam olhando a Pedro. 2 acorrentados com ele e 2 na porta. Entenda bem. Então, 4 grupos de 4 pessoas. Era como se fosse uma ordem ali, né, no militarismo. E diz assim agora, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia o quê, pessoal? Contínua oração por ele a quem? A Deus. Irmão, que coisa séria, hein? A igreja começou a interceder pela vida de Pedro. A igreja se levantou em oração e começou a interceder por Pedro, porque Pedro era um discípulo de Jesus. E a igreja começou a oração. E olha o que vai acontecer no versículo 6, diz assim, ó. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos, o que, pessoal? As cadeias. Diga glória a Deus. Irmãos, o anjo do Senhor liberou a Pedro aqui, libertou a ele. O que eu quero que você entenda para terminar essa mensagem aqui? Eu pergunto a você, se a igreja tivesse se levantado antes para orar pelo Tiago, o Tiago não estaria vivo ainda naquela época? Estaria vivo. Pastor, essa mensagem é linda, que a igreja se levantou para poder orar por Pedro. Glória a Deus. A igreja se levantou, mas se levantou tarde. Porque poderia ter se levantado antes para orar por Tiago também. E o Tiago morreu. Pastor, poderia ser plano de Deus? Poderia. Mas você concorda que se eles não se levantassem, Pedro também iria morrer? E publicamente? Irmãos, a igreja tem que se levantar o quanto antes. A gente não pode perecer. A gente tem que se levantar o quanto antes. Como é que eu me levanto, pastor? Primeiramente, começando a vir para a igreja. Com mais frequência, buscando a Deus com mais vontade. Buscando ao Senhor com mais vontade, com mais seriedade. Fazendo as coisas de Deus com mais seriedade, ser mais sério com Deus. Irmãos, eu me lembro, quando eu era obreiro, né? Na minha época, eu não perdia uma Santa Ceia. Mas de jeito nenhum. Santa Ceia, eu estava na igreja, glória a Deus. Estou aqui, já de madrugada já começava a orar. Já preparava minha roupinha direitinho, aquela coisa toda. E de manhã eu estava lá bem cedo, já arrumando as coisas, preparando. Por quê? Porque era Santa Ceia do Senhor. Então entende, irmãos, faça com seriedade. Fale não para sua família. Quando for necessário, fala não. Agora, entenda, faça tudo que Deus mandar você fazer. Tudo que Deus mandar você fazer, faça. O que está na palavra de quem, pessoal? De Deus. Não o que o homem fala, mas o que está na palavra do Senhor. Amém, pessoal? Sirva a Deus. Aprenda a falar não para sua família. Aprenda a falar não para as pessoas que querem te afastar de vir à igreja. E você vai ser bem sucedido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Em nome de Jesus. Amém, pessoal.